Em um mundo onde a expressão pessoal ganha cada vez mais destaque, a busca por respostas sobre tatuagens se torna inevitável. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia tem algo a revelar sobre isso? Imagine-se em uma época antiga, onde cada marca na pele contava uma história, um significado profundo. O que será que os textos sagrados podem nos ensinar sobre o que estamos tão dispostos a eternizar em nossas peles? Enquanto você reflete sobre isso, é intrigante pensar como as opiniões sobre tatuagens variam tanto. Uns veem nelas uma forma de arte, enquanto outros levantam bandeiras de desaprovação. Mas, e se a verdade estiver escondida em passagens que você nunca parou para considerar? Prepare-se para explorar um tema que pode mudar sua perspectiva. As palavras antigas podem ser um guia para as escolhas modernas. E de um momento em que muitos buscam por identidade, será que a Bíblia tem a resposta que você procura? Vamos juntos mergulhar nesses textos e descobrir o que realmente está por trás dessa prática tão comum e, ao mesmo tempo, tão polêmica. Fique com a gente e deixe a curiosidade te conduzir. Quando falamos sobre tatuagens, um dos primeiros pontos que surgem é o versículo de Levítico 19:28, que diz: "Não fareis cortes na carne por causa dos mortos, nem fareis tatuagens em vós. Eu sou o Senhor." Esse trecho faz parte da lei mosaica e, como tal, reflete não só diretrizes espirituais, mas também normas culturais da época. O contexto em que esse versículo foi escrito é fundamental para compreendê-lo. Na antiguidade, muitas práticas religiosas incluíam rituais de luto que envolviam marcas na pele, e a proibição poderia estar ligada ao desejo de Israel se distinguir de outras nações ao redor. O entendimento desse versículo não pode ser isolado do seu ambiente cultural e histórico. As tatuagens na época eram frequentemente associadas a rituais pagãos e práticas de adoração que o povo israelita deveria evitar. Portanto, a proibição pode ser vista como uma tentativa de preservar a identidade e a pureza espiritual do povo de Israel. Assim, ao analisarmos Levítico 19:28, percebemos que há uma complexidade que envolve não apenas a tatuagem em si, mas também as implicações culturais e religiosas da época. Além disso, a aplicação desse versículo na sociedade contemporânea levanta questões interessantes. Muitos se perguntam se essa proibição ainda é válida para os cristãos de hoje. Uma interpretação mais literal poderia levar a uma rejeição total das tatuagens, enquanto outra visão, mais contextualizada, sugere que a essência da proibição pode não ser aplicável nos dias atuais. A discussão sobre o que significa ser cristão e como isso se relaciona com as práticas culturais de agora é um tema que se desdobra de forma fascinante. Ao olharmos para as culturas antigas, as tatuagens frequentemente tinham significados profundos. Em diversas sociedades, elas eram parte de rituais de passagem, simbolizando conquistas pessoais ou a entrada em uma nova fase da vida. Por exemplo, entre os maoris da Nova Zelândia, as tatuagens, ou tamoko, eram uma forma de expressar a identidade e a história de uma pessoa. Assim, podemos ver que as tatuagens não eram apenas adornos, mas sim uma forma de comunicação social e espiritual. Além disso, em algumas culturas, as tatuagens eram usadas como um sinal de pertencimento a um grupo ou tribo. Elas poderiam indicar status, coragem ou até mesmo uma conexão com divindades. Por isso é interessante notar que na época em que Levítico foi escrito, a prática de tatuar-se não era apenas estética, mas carregava significados que podiam desafiar a fé e os valores da comunidade israelita. A proibição em Levítico, então, pode ser vista como uma forma de proteger a pureza espiritual do povo. Com a evolução das sociedades, a percepção das tatuagens também mudou. Ao longo da história, em várias culturas,
Elas foram vistas ora como um símbolo de rebeldia, ora como uma forma de arte. Essa dualidade continua a estar presente nas discussões contemporâneas sobre tatuagens, que variam de opiniões conservadoras a visões mais liberais. A forma como as tatuagens eram vistas nas culturas antigas pode ajudar a moldar a nossa compreensão sobre elas hoje, especialmente em um contexto onde autoexpressão é valorizada. Quando passamos para o Novo Testamento, a questão das tatuagens ganha uma nova perspectiva. Uma das principais diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento é a ênfase na graça e não nas leis cerimoniais. Isso leva muitos cristãos a questionarem se as proibições do Antigo Testamento se aplicam aos dias atuais. Não encontramos, por exemplo, referências diretas a tatuagens nos ensinamentos de Jesus ou nas cartas de Paulo, o que pode indicar uma mudança na forma como a fé é praticada. Os cristãos são frequentemente convidados a focar na essência do amor e da graça, e não em regras rígidas. Na prática, isso significa que muitos veem as tatuagens como uma questão de consciência individual. Para alguns, a decisão de se tatuar pode ser uma expressão de sua fé, uma forma de testemunhar sua jornada espiritual ou de lembrar de momentos significativos em suas vidas. Isso coloca a questão em um campo mais pessoal e menos prescritivo. É importante notar que a diversidade de interpretação entre diferentes denominações cristãs também influencia como as tatuagens são vistas. Em algumas comunidades, há uma aceitação mais ampla, enquanto em outras, a rejeição ainda é forte. Essa variação mostra que a aplicação dos ensinamentos do Novo Testamento à questão das tatuagens é, em grande parte, subjetiva e moldada pela experiência e pela cultura de cada grupo. Assim, ao analisarmos o que o Novo Testamento diz, percebemos que a abordagem é menos sobre regras e mais sobre o coração e a intenção por trás das ações. As tatuagens, em si, não são condenadas. O que importa é o significado que elas têm para cada indivíduo e como isso se alinha com a sua caminhada de fé. Essa perspectiva abre um espaço interessante para a discussão sobre a prática de se tatuar no contexto cristão contemporâneo. Nos dias de hoje, as tatuagens são vistas por muitos como uma forma de arte e expressão pessoal. De fato, a popularidade desse tipo de modificação corporal cresceu exponencialmente nas últimas décadas, transformando-se em um fenômeno cultural. Ao contrário do que se poderia imaginar, muitos que optam por tatuagens não o fazem apenas por impulso, mas sim como uma maneira de contar suas histórias, expressar suas crenças ou até mesmo marcar momentos significativos de suas vidas. Essa nova visão questiona a ideia de que tatuagens são necessariamente algo negativo ou proibido. A relação da tatuagem com a autoexpressão também levanta questões sobre como essa prática se alinha ou diverge dos ensinamentos bíblicos. Para muitos, a busca por significado através das tatuagens se torna uma forma de explorar a espiritualidade individual. Isso provoca um debate interessante. Será que a arte corporal pode coexistir com a fé? Para alguns, as tatuagens podem ser vistas como uma forma de honrar a própria jornada espiritual, enquanto para outros podem ser consideradas um desvio do que acreditam ser um corpo sagrado. Além disso, a percepção social das tatuagens varia bastante entre diferentes grupos. Enquanto algumas comunidades as aceitam, outras ainda mantêm uma visão mais conservadora. Essa tensão entre tradição e modernidade é especialmente evidente no contexto cristão, onde a liberdade de expressão e a adesão a certos preceitos podem entrar em conflito. Assim, a discussão sobre tatuagens se torna um reflexo da diversidade de pensamentos dentro da própria fé. A popularidade das tatuagens também traz à tona a questão da autenticidade.
Em um mundo onde a imagem e a aparência são tão valorizadas, o que significa realmente ter uma tatuagem? Para muitos, é um símbolo de autenticidade, um ato de se libertar das normas sociais e expressar quem realmente são. Esse desejo de autenticidade pode ser visto como um reflexo do desejo de viver uma vida com propósito e significado, que é um princípio que muitos cristãos valorizam. A ideia de que as tatuagens podem ser uma forma de arte também levanta o conceito de beleza. Para alguns, a beleza pode ser encontrada na imperfeição e na singularidade de cada tatuagem. Isso nos leva a refletir o que realmente significa fazer arte e como essa arte pode ser um reflexo da jornada espiritual. Para muitos, a tatuagem se torna um meio de comunicação que transcende palavras e expressa a profundidade de suas experiências. A reflexão sobre o corpo como templo do Espírito Santo, conforme mencionado em 1 Coríntios 6, 19 e 20, é um ponto crucial nessa discussão sobre tatuagens. Para muitos cristãos, essa passagem implica que o corpo deve ser tratado com respeito e reverência. Assim, a questão que surge é: as tatuagens desvirtuam essa ideia ou podem ser integradas a ela de maneira harmoniosa? Para alguns, o ato de tatuar-se é visto como uma forma de desrespeito ao corpo, enquanto para outros, essa prática pode ser feita de maneira consciente e respeitosa. Esse versículo também nos leva a considerar o que significa realmente honrar o corpo. Para alguns, isso pode significar evitar qualquer tipo de modificação, enquanto para outros pode incluir práticas que valorizam a individualidade. A chave aqui é a intenção por trás da ação. Se a tatuagem é feita com uma intenção positiva, como celebrar a vida ou expressar a fé, pode ser que ela se alinhe com o conceito de honrar o corpo como templo. Além disso, a questão da corporeidade é complexa. O corpo não é apenas uma estrutura física, mas também um veículo para expressar quem somos. As tatuagens podem se tornar uma extensão dessa expressão. Para aqueles que veem seu corpo como um templo, a inclusão de arte corporal pode ser uma maneira de compartilhar sua história e seus valores, tornando-se um testemunho visual de sua fé. A análise do corpo como templo também nos leva a refletir sobre a liberdade que cada um tem sobre sua própria vida e decisões. Afinal, a relação com o corpo é profundamente pessoal. Para muitos, a tatuagem pode ser um ato de afirmação, uma maneira de reivindicar seu corpo e sua identidade. Isso levanta a pergunta: até que ponto podemos considerar a escolha de fazer uma tatuagem como um ato de liberdade? A discussão sobre o corpo como templo nos lembra que, independentemente das escolhas que fazemos, o que realmente importa é a conexão que temos com nossa própria espiritualidade. Se uma tatuagem se torna um símbolo de nossa jornada de fé, talvez ela possa ser vista como uma extensão dessa crença, reforçando a ideia de que cada corpo, com ou sem tatuagens, é uma criação única e valiosa. A relação entre tatuagens e a identidade cristã é um tema que gera intensos debates dentro das comunidades de fé. Para alguns, a presença de tatuagens pode ser vista como uma contradição aos valores cristãos tradicionais, enquanto para outros, elas podem servir como uma forma de testemunho e conexão com a fé. Esse dilema reflete a diversidade de interpretações e práticas dentro do cristianismo, onde cada grupo pode ter sua própria visão sobre o que constitui uma identidade cristã. Em algumas denominações, a tatuagem é encarada com desconfiança, sendo associada a comportamentos considerados não convencionais ou rebeldes. Isso pode levar a uma sensação de exclusão para aqueles que possuem tatuagens e desejam participar plenamente da vida da igreja. A pressão para se conformar a normas sociais pode fazer com que indivíduos sintam que precisam esconder suas marcas pessoais, o que pode ser doloroso e alienante. Por outro lado,
Há comunidades cristãs que celebram a individualidade e a liberdade de expressão, vendo as tatuagens como uma forma legítima de arte e identidade. Para essas pessoas, as tatuagens podem simbolizar convicções pessoais, versículos bíblicos ou momentos significativos da vida, reforçando a ideia de que a fé pode se manifestar de diversas maneiras. Isso abre espaço para um diálogo mais inclusivo e acolhedor, onde as diferenças são respeitadas e valorizadas. A percepção de tatuagens também pode variar dependendo do contexto cultural. Em algumas culturas, as tatuagens são vistas como rituais de passagem ou sinais de pertencimento a uma comunidade. Essa visão pode ajudar a construir uma identidade cristã que é rica e diversificada, permitindo que diferentes expressões da fé coexistam. Essa diversidade pode, na verdade, enriquecer a experiência de se ser cristão, promovendo um ambiente de aceitação e amor. A discussão sobre tatuagens e identidade cristã nos leva a refletir sobre o que realmente significa ser parte de uma comunidade de fé. O que define um cristão? É a aparência exterior ou é a vida interior e a relação com Deus que importam? A resposta pode ser tão variada quanto as próprias experiências e histórias de cada um, sugerindo que, no fim das contas, a verdadeira identidade cristã vai além de qualquer marca que possamos ter em nossos corpos. Os testemunhos de cristãos que optaram por fazer tatuagens são fascinantes e variados. Para muitos, a tatuagem é muito mais do que uma simples marca na pele. É uma forma de contar a própria história, de expressar suas crenças ou de lembrar momentos significativos da vida. Um jovem, por exemplo, compartilha que sua tatuagem de uma cruz simboliza não apenas sua fé, mas também um período de superação e transformação pessoal. Essa relação íntima entre a arte corporal e a experiência espiritual ajuda a moldar a maneira como ele vê sua caminhada cristã. Outro relato que chama a atenção é o de uma mulher que tatuou o versículo "Eu sou a luz do mundo" em sua pele. Para ela, essa frase representa uma constante lembrança de sua missão como cristã. Ao olhar para a tatuagem, ela se lembra de que deve ser um reflexo do amor e da luz de Cristo em sua vida. Isso mostra como as pessoas podem usar as tatuagens como um lembrete físico de suas crenças e propósitos, mantendo um diálogo contínuo com sua espiritualidade. Existem aqueles que enfrentaram críticas dentro de suas comunidades por causa de suas tatuagens. Um homem contou que, ao revelar sua tatuagem de um símbolo religioso, recebeu tanto apoio quanto desaprovação. Ele percebeu que, apesar das opiniões divergentes, sua fé não estava atrelada a um estereótipo ou a uma aparência externa, mas sim a uma relação pessoal com Deus que transcende as tradições. Essa experiência o levou a refletir sobre a verdadeira essência do cristianismo, que é o amor e a aceitação. Por outro lado, algumas pessoas veem a tatuagem como um ato de rebeldia ou de afirmação de identidade, especialmente em contextos onde esse tipo de arte é mal visto. Uma jovem cristã, por exemplo, decidiu fazer uma tatuagem em um momento de busca por autonomia e autoexpressão. Para ela, a tatuagem é uma forma de se afirmar em meio a um mundo que muitas vezes tenta moldá-la. Essa busca por identidade pessoal não se opõe à sua fé, mas, ao contrário, enriquece sua compreensão de quem ela é em Cristo. Por fim, é interessante notar que muitos desses relatos revelam um desejo genuíno de integração entre fé e autoexpressão. Os cristãos que têm tatuagens frequentemente falam sobre a importância de não julgar as aparências, mas de olhar para o coração. Essa perspectiva oferece uma nova compreensão sobre como a tatuagem pode ser vista não como uma forma de desvio da fé, mas como uma expressão legítima de quem somos em nossa jornada espiritual. E assim, chegamos ao final dessa jornada fascinante
sobre o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens. Você já parou para pensar como cada versículo nos provoca a refletir sobre nossa identidade e o que queremos expressar? É impressionante perceber que, independentemente de nossa opinião pessoal, a essência da mensagem bíblica nos convida a olhar para nossos corpos como templos. Lembre-se, a espiritualidade é uma jornada pessoal e cada escolha pode ser uma oportunidade de crescimento e reflexão. Então, que tal compartilhar suas experiências nos comentários? Vamos abrir esse diálogo. E se você gostou desse tema, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais histórias que vão tocar seu coração e te fazer pensar. Afinal, cada dia é uma chance de aprofundar nossa fé e entender melhor quem somos. Até a próxima!